Kagurabachi tá indo bem na popularidade até agora, mas não o sucesso todo que prometeu. Ou seja, tá médio. E o capítulo 8 reforça isso mostrando coisas legais, como os poderes da nova espada mágica, e outros bem ruinzinhos, como esse vilão que, de novo, faz cópia de outra obra. Só que esse não tem sentido nenhum. Hoje não vai ter jeito, a gente vai ter que detonar esse mangá. Então, se você tava procurando uma opinião sincera, fica até o final do vídeo que vai valer muito a pena. A gente vai ter que comentar dele logo no começo do vídeo, porque esse cara é um dos maiores furos, maiores explosões de roteiro que eu já vi em qualquer mangá. Então a gente teve ali logo nesse começo de capítulo uma contextualização a mais sobre o cara do Daruma, o contraste que há entre a família dele, que é uma família de pessoas de boa índole, com a profissão dele e como ele foi convidado a refletir sobre a situação da vida dele por causa de uma breve tortura do Shiba. A gente vê que ele se arrepende demais dessa vida aí de meliante e decidiu parar de ser mago. Tá bom pra ele. E aí ele chamou a irmã dele pra conversar. Só que ele já tem um conflito de família ali, né? Você não teria esse conflito? Ah, tem um terrorista na minha família explodindo todo mundo e deixa a gente às claras aí ainda, né, cara? As claras por causa da explosão, né? Pô, a galera conhecia a família dele porque o cara era um terrorista famoso chamado de Daruma. Alta cúpula da criatividade. O nome dele é Madoka, tá? Não vai confundir com aquela outra Madoka. Novamente, inspirações infindas do nosso querido autor. Né? E o cara ainda fez questão de pegar esse nome magnífico e dar como título do capítulo da semana. Madoka Norisaku. Então esse belo cara aí decidiu virar gente, conversou com a irmã dele, e a irmã dele, com toda a compaixão do seu coração, ouviu o terrorista e falou que ia até o encontro dele para eles conversarem, porque já era tarde da noite e a mãe dele estava dormindo. Quando ela chegou, ele não ouviu nada do carro, não teve nem buzina nem nada, abriu o carro e ela já estava desmaiada, com sangue correndo do seu corpo. Aparentemente morta, né? Não era um pescoço degolado, como é comum nessa obra aí. Também não era um tiro no peito, um tiro na cabeça, era um sanguinho ali no fígado, no outro lugarzinho ali, ela tava apagada. O cara não entendeu nada e daí foi perfurado com uma espada no seu umbigo ali. O homem, o Sojo Genichi, o grande vilão que foi apresentado pra gente, já tava ali pra fazer o trabalho de agiota e cobrar ele por ter saído da organização sem fazer nada de importante. Uma grande surpresa pra gente, porque a gente não esperaria, como sendo um grande chefe do mercado negro, ele tá presencialmente pra cobrar a dívida de um aleatório ali, que nem o cara do Daruma. E daí o cara do Daruma ficou completamente desesperado, porque ele finalmente pensou que ele podia mudar de vida, e daí... Todo mundo! Ele meio que começou a projetar vários Darumas aí no seu corpo, querendo explodir. E aí o Sojo, pra evitar que ele morresse junto com a explosão que o cara do Daruma queria fazer, ele congelou o cara do Daruma utilizando o poder da espada Kuregumo, que já foi dita pra gente que tava nas mãos dele. E congelou ele tão rápido que ele literalmente parou de falar. Ele perdeu ali até o raciocínio, perdeu a consciência. Foi o tempo suficiente pra ele sair do carro antes que a explosão ocorresse. E a gente já vê a primeira utilização da espada mágica nesse momento. Nesse meio tempo ele foi até bem cuzão assim. Ele foi um cara bem do mal pra mostrar que ele é o vilão mesmo, que o cara é brabo do mal. Que a irmã dele tava viva, então ele deixou a irmã dele viva só pra dar aquele toque sádico, sabe? Aquele toque maligno. O que de fato mostra que o Daruma é burrão, né? Agora vamos começar, porque é o seguinte, cara, velho, o cara começa o capítulo que tem o nome dele, né? Pra dizer que ele é o cara, falando que ele era um mago insuperável, porque ele conseguia criar Darumas com a sua mão. Pensa o nível dos outros magos então, né? E o cara é veterano, experiente, de novo os veteranos aqui, experiente e tal, então ele é esperto, cara. Ele conseguiu sobreviver num mundo cheio de outros magos habilidosos, inteligentes, do submundo. O que ele faz? Ele vê a irmã machucada do lado dele e a primeira coisa que ele pensa é em se explodir com ela no carro. Altamente inteligente. Detalhe, era o que ele mais se importava nesse capítulo, era em manter a mãe e a irmã vivas, protegidas e queria compensar pelos erros que ele tinha cometido. Não só isso, tá? Como ele também tinha consciência do poder da espada, porque ele já falou que presenciou a espada sendo utilizada. Então ele sabia que a espada congelava e ele sabia que a espada congelava rápido o suficiente para ele não conseguir explodir. Mesmo assim, ele teve o toque animalesco e utilizou todo o seu QI pra falhar miseravelmente e matar sua irmã no processo. Ele compensou demais. Você não acha que ele compensou demais? Você sai de uma máfia, do rei do submundo do mercado negro, velho, com magia. Vou voltar pra minha casa, normal, minha casinha. Vou chamar minha irmã pra me buscar Uber à luz do dia, de manhã, quando o sol estiver brilhando, porque não vai dar nada. Eu vou mudar de vida porque eu quero. Em um mundo em que o mago mais aleatório possível é um GPS humano.
Verdade. Tinha o GPS humano aí, ó, cara. Genial demais esse Dharma. Mostra na tela aí a cara que esse vagabundo fez quando começou a descrever a tortura que fez com a mãe e o pai da Char. Meu, ele não fez aquilo por trabalho, pra colocar o pão na mesa. O cara fez isso com prazer, velho. Não tava nem aí. E aí, do nada, porque o Shiba dá uma pisadinha no pé dele e olha pra cara dele e fala, ó, essa sua carinha aí, linda, mostra que você pode ser um homem bom. Ele, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso antes. Eu vou me tornar um homem bom. Obrigado, Shiba. Puta construção de roteiro bem feita. Ensinamentos aí de Confúcio aí pra vocês que não conheciam. A partir de uma simples frase, um terrorista se transformou em agente da paz. Pois é, galera. Então, nós temos aí já uma baita de uma construção de roteiro aí pro nosso Dharma. Personagem que ninguém se importava, ninguém se importa. E aí o autor ainda vem no começo de uma obra quase, né, pra ser cancelada aí, a gente não sabe porque virou meme. O bicho me joga o título do capítulo com o personagem mais aleatório possível. Ainda chama ele de Madoka. Fora que foi uma cópia mal feita de outro anime. Cópias de novo. De novo. Cara, a gente já fez um vídeo aqui falando sobre as cópias que o autor fez no capítulo passado pra começar esse novo arco aí do leilão, e aí ele me vem com essa nesse novo capítulo com outra cópia de um mangá que é Jujutsu Kaisen. Lembra do Junpei? Então, pra evitar spoiler aqui pra vocês, galera, a gente não vai mostrar nenhuma imagem ali dos episódios, mas a gente só quer estabelecer um paralelo aqui entre os dois. O Junpei tinha aquele elo com o mal, juntamente com o cara do Dharma ali, igualzinho. Ele tem um elo ali com a máfia, enquanto que o Junpei tinha um elo com o Mahito, e ele também tinha um elo com o Ben, que era a sua mãe, no caso do Junpei, enquanto que no caso do cara do Dharma era a família dele como um todo. A mãe também. A mãe também. Ah, bom. E aí, depois de uma construção de alguns capítulos pra gente se familiarizar com a pessoa do Junpei, fora que foi dado um contexto humano pra ele antes de tudo isso acontecer, porque ele só era do mal porque ele sofreu bullying, então ele era psicologicamente frágil e ele foi manipulado pelo Mahito, enquanto que aqui o cara só era do mal. E aí depois que ele recebeu essa confirmação de que ele podia ser do bem, é isso. A construção da história é a mesma, né? A moral da história é a mesma, a diferença é que aqui foi meio capítulo. Nenhum. E ó, foi uma merda. Não serviu nem pra mostrar que o Sojo é manipulador, porque, cara, ele nem usou o cara. Ele fez o que fez com todo mundo, a gente já sabia. Jogou lá na internet, no Orkut, que quem pegasse a menininha e o Chihiro ia ganhar uma grana à la vontade. Mas é isso, não tem manipulação. Acabou. Now the world don't know. Não consegue, né? Mas o capítulo não termina aí. Na verdade, agora começa uma parte legal. O Sojo, ele sai daquele momento e eu quero dar um foco para o fato de que o mangá começou nessas cenas a demonstrar um pouco mais de habilidade. Tem antecipação do que vai acontecer. A gente vê o Sojo, apesar de ser o rei do submundo, caminhando normalmente ali na cidade. Os ângulos de câmera, a arte finalização ali do cenário começou a melhorar. Começou a dar mais timing. Começou a mostrar mais clareza agora na ambientação. E a gente tem aqui um gancho muito interessante. Essas cenas que se passam agora mostram que se esse mangá for bem feito, for bem animado quando for para as telas e virar um anime, tem potencial de transformar esse mangá mediano em uma obra bem legal, que é o que aconteceu com outras obras aí, né? Especialmente se essa obra cair nas mãos de um estúdio como o MAPPA. Apesar de que o estúdio tá vivendo em uma situação muito precária no momento com relação aos seus funcionários. Então a gente não sabe se vale ou não vale a pena o sacrifício dos funcionários para fazer uma obra pra gente. Mas se você não tá sabendo do absurdo que tá acontecendo com esse estúdio, então assiste esse vídeo que a gente fez só falando sobre esse assunto e também explicando de uma forma bem bacana como é que funcionam as animações por trás dos bastidores. Dá uma olhada ali na descrição que a gente colocou o link e também aqui no card. Enquanto o nosso vilão, Sojo Genichi, estava andando aí pelas ruas de Tóquio, ele acabou encontrando alguns probleminhas no caminho, nada que ele não pudesse resolver, via essa imagem aqui, e aí ele acabou encontrando um tal de Café Haruharu. Vocês já ouviram falar desse aí? Se você leu atentamente o mangá, você sabe que o Café Haruharu é exatamente a localização do nosso protagonista, o que nos mostra algo que realmente nos surpreendeu, pelo menos na minha parte, que é o vilão indo atrás do protagonista, logo no começo. Normalmente não é o contrário, é o protagonista que encontra o vilão fazendo coisas más e vai até ele. Pois é, ainda foi interessante esse choque, porque no último capítulo a gente foi apresentado a uma espécie de jornada, né? Chihiro tá fraco, tá tremendo, acabou de praticamente apanhar ali. A gente viu que tem personagens mais poderosos do que ele e tem um torneio pela frente aí pra ele chegar no grande chefão. Então parecia que o Chihiro ia ter que enfrentar um caminho de fortalecimento e ir encontrando outros personagens até chegar no boss. Mas não foi o que aconteceu. O boss veio até ele. E o Chihiro tava lá tentando recuperar as forças da última batalha que ele teve.
O que nos gerou algumas cenas bem bonitas ali, inclusive, um choque de espadas do Chihiro contra o Sojo, e aí ele utilizou mais uma vez os poderes da Kuregumon. Deu até pra ver o grande poder do Sojo, que parece que ele não utilizou o poder da espada, mesmo assim ele destruiu parte do café, e saíram algumas nuvens, caracterizando ainda mais o poder da Kuregumon, coisa que a gente já tinha feito teoria sobre, e inclusive a gente acertou. Então se vocês querem ver esse vídeo das nossas teorias sobre as 6 espadas, inclusive a Kuregumon, cuja teoria a gente acertou, o link da teoria tá aqui embaixo pra vocês assistirem, que tá bem completo e mostra muito mais do que apenas a espada Kuregumon como parte da nossa teoria. Vocês acham que a gente vai acertar as outras 6? Começa aí a comentar também, galera, o que vocês acham que vão ser os poderes das próximas espadas? E se, de fato, a gente errou ou não em relação a Kuregumon? E aí, Samuel, o que você acha que vai rolar nessa batalha aí contra o Sojo? Cara, eu sendo bem honesto, acho que foi legal essa introdução do boss vir até o protagonista, mas eu acho que isso foi só pra dar um choque na audiência mesmo, porque o Chihiro não vai dar conta. Ele tá fraco, não tem poder suficiente ainda. Sabe quem vai aparecer aí pra quebrar o gelo? Sabe quem vai aparecer pra quebrar o gelo? Finos senhores. O Azami foi introduzido nesses capítulos e tá full power, tá com a bateria carregada no máximo ali, junto com o Shiba, inclusive, que estão misteriosamente escondendo seus poderes, justamente para que eles venham ao socorro do Chihiro. Até porque, aparentemente, essa situação aí da luta dos dois aconteceu não muito tempo depois da saída do Shiba e do Azami, né? Eles tinham acabado de sair, tinham no máximo algumas horas. A tremedeira do Chihiro também serve para mostrar que tava no mesmo momento ainda, né? Então, nós temos um mago que convenientemente se teleporta e outro que tá full pra lutar. Fora que ele também se teleportou, ele apareceu junto do Chihiro no capítulo passado e já começou a fumar os inimigos. Isso seria uma coisa legal, pra falar a verdade, porque chega, né, de ver só o Chihiro lutando e soltando peixinho pra lá e pra cá. Tá na hora de ver uma batalha entre magos ou algo do tipo. O meu palpite é que vai chegar o Shiba e o Azami e eles vão ser o suficiente ali pra lidar com o Sojo. Então o Sojo vai dar pra trás nessa luta aí. Apesar de que, individualmente, eu creio que o Sojo ganhe, mas como vai estar 3 pessoas contra o Sojo, não vai dar jeito. Ou ele vai comprovar ainda mais a nossa teoria e começar a usar uns poderzinhos diferentes pra conseguir compensar a luta de 1 contra 3. Pode ser. Minhas apostas é que quando chegar a galera, eles vão dar um pau no Sojo lá e tal. Sabe, tipo aquele Urahara de Bleach, sei lá, o Jiraiya de Naruto, que quando aparece um personagem muito forte antes da hora, tem que botar alguma fraqueza neles. Tipo, o Jiraiya ficando bêbado e o Urahara sendo expulso da Soul Society. Eu acho que o Sojo ali vai conseguir impedir o Azami e o Shiba de ficarem na luta, porque eles são fortes demais. E aí ele vai lutar com o Chihiro e no finalzinho nós vamos ver o Shiba e o Azami voltando pra dar um pau nele. Ou ele fugindo. Previsões. Mas então é isso, galera. Se vocês verem o histórico do canal, vocês vão perceber que a gente fez análise desde o primeiro capítulo até esse 8º. A gente vai continuar fazendo análise desse mangá. Vocês acham que ainda tem esperança dele se tornar um mangá de sucesso, ou ele vai continuar caminhando por esses lados medianos, ou talvez vai até mesmo piorar sua qualidade e se encaminhar para o esquecimento? Deixem as suas opiniões aqui nos comentários, pois a gente vai estar lendo todas elas, podem ter certeza, tá? É verdade. Depois vocês podem até cobrar se vocês quiserem, mas Dá uma conferida lá. primeiro comenta. Bom, se você tá aqui, seja porque tá gostando da obra ou porque não tá gostando dela, saiba que a gente tá no mesmo barco, seja para detonar o capítulo, ou seja para falar bem dele, ou até fazer teorias. Então, se você também tá com a gente nessa mesma linha de pensamento, se inscreve. Faça parte desse canal aqui com a gente e nos ajuda a chegar aos 1000 inscritos, que a gente tá quase lá. E o seu apoio, mesmo que seja uma inscrição, galera, faz o nosso dia. Faz mesmo. Dá essa alegria pra gente aí, ok? E a gente vai continuar servindo vocês com vídeos de qualidade. Toda a semana. Gratidão, meus nobres. Nós esperamos vocês então no próximo vídeo. Tamo junto, pessoal. Vamos, galera!